Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães, no pontapé de saída à hora do treinador. Hoje viemos a Merlim porque o seu treinador chama-se Quimberto e temos uma história longa para contar, não sei se o tempo vai ser suficiente para contarmos tudo. Vamos começar por jogador e depois o trajeto como treinador. Primeiro, agradecer ao Quimberto a disponibilidade que teve para nos receber aqui na sua casa atual. Quinha, começa pelo princípio. Como é que o miúdo começa a jogar no Vitória e depois tem aquele trajeto todo que passa, e vamos lá depois falar também do Castelo Branco, falar pelo Vitória, falar pelo Sporting, pelo Benfica, uma eternidade de equipas. Conta-nos um bocadinho como é que é o trajeto de jogador. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Inquieta. Olha, é um passado que deixa-me muitas memórias, uma saudade enorme, porque... Tu ainda és no tempo do miúdo da rua. Felizmente, ao contrário do que acontece agora, ainda sou do tempo em que os próprios pais nos empurravam para a rua, porque não havia naquele tempo as condições que nós temos agora. Felizmente porque também era feliz naquele tempo, sempre fui feliz e felizmente os meus pais e os meus irmãos, todos nós tivemos essa felicidade, porque eram tempos difíceis, mas eram tempos em que nós tínhamos que nos fazer à vida, e essa parte da vida também foi uma lição que nos deu para suportar tudo aquilo que eu consegui como jogador. Okay, começa nas camadas jovens de Vitória, e quando chegas à idade de sénior, vais para Castelo Branco. Não havia as estradas que há hoje. Como é que foi essa mudança da cidade de Guimarães, do Vitória de Guimarães, para um Castelo Branco desconhecido e lá no interior do país? Olha, naquela altura havia um protocolo com o Vitória. Vocês devem se lembrar tão bem como eu. Acho que foi nessa altura que o Vitória, um ano antes ou 2 anos antes, tinha feito uma equipa de sub-23 com o Walter Ferreira, e muitos desses jogadores depois, nesse ano em que houve esse protocolo com o Benfica de Castelo Branco, alguns desses jogadores foram para lá, e eu, como tinha sido júnior e tinha acabado de assinar um contrato profissional, não ficando no plantel do Vitória, fui emprestado ao Benfica de Castelo Branco, que na altura era treinado pelo Bernardino Pedroto, e já com conhecimento de alguns jogadores, alguns colegas, que depois eu tive a possibilidade de desfrutar nesse mesmo ano, mas foi um ano, como é que tenho de dizer e explicar, um ano difícil para mim, porque nunca tinha saído de Guimarães, e entrar num clube como o Benfica de Castelo Branco, a 300, quase 400 km de casa, interior, ainda para mais. Longe da família. Condições diferentes, onde praticamente só existe duas estações, que era muito frio e muito calor, e nós tivemos que suportar tudo isso, mas foi um ano muito importante para mim, para a minha carreira, que até foi um ano em que não fiz muitos jogos, ia entrando e acabei a época a jogar os últimos 5 jogos, mas foi um ano de experiência com alguns jogadores que já estavam em final de carreira, como o Pérez, como o Luís Filipe, jogadores que não eram conhecidos em Guimarães, mas passei a conhecer porque eram jogadores que já estavam há muitos anos no Benfica de Castelo Branco, e nós fomos adquirindo algumas experiências, até aprendendo muito com os exemplos e com todas as mensagens que esses mesmos atletas nos passavam para nós, e eu tive que, acima de tudo, suportar muita coisa, porque na altura só poderiam ir 16 para o banco. Lembro-me desse ano que o Bernardo Pedroto fiquei 17 vezes de fora, ou seja, fui 17 vezes 17º,
rogava pragas, chamava-lhe de tudo e mais alguma coisa a ele, mas sempre com o intuito de fazer sempre mais e melhor, de trabalhar sempre, de ser sempre o primeiro, de querer ser sempre o primeiro e de ter uma afirmação. E essa oportunidade depois surgiu na parte final, que acabei por fazer os últimos 5 jogos. As pessoas já estavam identificadas com o Quimberto, sabiam o que jogador é que eles tinham ali assim, aí eu acabei por ficar mais um ano por empréstimo do Vitória, e onde foi um ano de afirmação, em que fiz praticamente a época toda, tirando um castigo ou uma lesão, que não me lembro de me ter lesionado, um castigo poderá ter existido, mas foi esse ano de afirmação com que me fez depois voltar ao Vitória. E fizeste ver aos diretores do Vitória que estava ali um miúdo com talento. E regressas ao Vitória, onde fazes um trajeto, eu diria que excepcional. Imaculado. Que memórias é que tu tens desse tempo de jogador do Vitória e que Vitória era esse do tempo do Quimberto? Olha, era um Vitória diferente daquilo que nós vimos agora. Era o meu primeiro ano, depois do meu regresso de Castelo Branco ao Vitória, apanho como treinador Marinho Pérez. Como vocês sabem, o Marinho Pérez teve uma passagem, a primeira passagem do Marinho Pérez foi uma passagem fantástica, com grandes jogadores, com uma grande época, acima de tudo, uma grande competição europeia, nesse ano em que o Vitória chegou bastante longe, e onde toda a gente gostava de ver o Vitória da forma como jogava, o Paulinho Cascavel, o Roldão, Admir Alcântara, vários dos jogadores que foram treinados por Marinho Pérez, e sendo uma referência, tendo uma segunda passagem pelo Vitória, eu chego ao Vitória vindo de Castelo Branco, miúdo de Creixo-Mil, nascido em Guimarães, mas que não foi nada fácil. Não foi nada fácil porque, como vocês devem perceber, eu jogava a lateral direito ou a lateral esquerdo, mas apanho o meu primeiro ano com vários internacionais, caso do Nando, Gui Machado, Basílio, o próprio Tanta, que poderia jogar a lateral esquerdo. Quer dizer, eu vi-me naquele meio e disse que aquilo era tudo novo para mim, mas que eu tinha que desfrutar, acima de tudo, da oportunidade que me estavam a dar e que tinha que agarrar essa mesma oportunidade. E o que é certo é que durante a pré-época comecei a fazer os treinos e Marinho Pérez começou a olhar para o Quimberto com olhos de ver, e o que é certo é que no primeiro jogo com o Beira-Mar, eu sou lançado às feras, entro no 11 e acabo por ser o melhor jogador em campo. Depois foi um trajeto, nesse mesmo ano, um trajeto muito difícil, porque nesse mesmo dia em que eu faço o jogo com o Beira-Mar, eu, juntamente com o Pedro Barbosa a ficar no Porto e eu a ir para Lisboa, tivemos que nos apresentar na tropa, porque tínhamos sido selecionados e tínhamos que nos apresentar, porque na altura não podíamos fugir a essa situação e, independentemente de sermos profissionais de alta competição e estando num clube como o Vitória, foi difícil porque tanto o Pedro como eu tivemos que cumprir o serviço militar, não por muito tempo, mas tivemos que o fazer e isso acabou por me prejudicar a mim e muito. Depois o que foi essa época, embora ainda fizesse bastantes jogos nessa época. Jogaste que jogos importantes da Vitória? Quais são aqueles que te ficaram na memória como os jogos mais empolgantes e que tu achaste que houve mais ligação entre que é o ser adepto de Vitória e ser jogador de Vitória? Olha, aquele que me vem à memória, aquela célebre noite que toda a gente deve se lembrar, que isto vai ficar na memória de todos o que são vitorianos, que é o jogo com o Parma, onde o Parma tinha uma super equipa praticamente com todos os internacionais, com Zola, com Chiesa, com Di Baggio, com Amaral. Equipa de tirar o sono a qualquer um. Sinceramente, aquilo era uma equipa que Benarrivo, Buffon, Cannavaro, sinceramente, há alguns nomes que já me está a falhar, Duran,
quer dizer, eram vários os nomes, as individualidades que poderiam resolver um jogo de um momento para o outro, e o que é certo é que nós no Hélio Tardini, o primeiro jogo que nós fomos fazer a Parma, acabamos por perder esse mesmo jogo por 2-1, lembro-me nesse jogo que a assistência para o golo saiu que a deu, um cruzamento para o Gilmar, se não me engano, e o Gilmar é que faz esse mesmo golo, e depois temos aquele célebre jogo em casa em que nós damos a volta ao resultado, acabando por ganhar 2-0, e acho que isso que é uma memória que vai ficar sempre na minha cabeça, porque nunca o Vitória em si tinha eliminado uma equipa com tantos ilustres, com tantas individualidades, com uma equipa, ou uma super equipa, onde o orçamento não joga, mas era uma equipa de milhões e nós uma equipa de tostões, e conseguimos eliminar uma grande equipa, porque isso era aquilo que era o Vitória na minha época. Eram épocas diferentes das épocas de agora, onde nós, para chegar à equipa principal, tínhamos que comer muito mesmo para chegar lá e para nos equipar à beira daquelas individualidades, porque não era fácil. E os colegas de equipa, quais foram aqueles que mais te marcaram? Aqueles que tu olhavas para eles e vias que eram craques? Olha, aqueles que mais me marcaram, infelizmente já não está entre nós, que foi o Neno, que foi um exemplo para mim, porque eu equipava-me ao lado dele, tive o privilégio de me equipar ao lado dele, tive o privilégio de ser o capitão dele, e os ensinamentos que ele me deu, porque ele também já tinha sido capitão, já tinha passado também por grandes clubes como o Benfica, como a Vitória de Setúbal, e assim sucessivamente, e tudo aquilo que ele me passou fez-me crescer como jogador dentro do próprio clube, como capitão, mas poderia estar aqui a enumerar vários, o próprio Vítor Pereira, o próprio Tanta, o falecido Jesus, são vários, Ziad, o Germano, o falecido Basílio, são tantos os jogadores em que eu poderia me agarrar, tantos bons exemplos que eu poderia estar aqui a enumerar, mas posso me esquecer de algum, mas foram tantos, Pedro Barbosa, Paulo Bento. Eu ia pegar por aí, enumeraste vários, mas quem vai para o Sporting é o Paulo Bento e o Pedro Barbosa e o Quimberto. O Quimberto que vai dos Júniores de Vitória para Castelo Branco, para uma cidade do interior, uma cidade pequenina, mas que muda de ambiente, e o Quimberto que sai de Guimarães para uma cidade grande, que é Lisboa. Primeiro, como é que tu recebes o convite do Sporting? E depois, como é que é a tua adaptação a Lisboa, uma cidade completamente diferente da nossa Guimarães? Olha, eu lembro-me na altura em que faltava-me um ano para cumprir o contrato com o Vitória, e havia a possibilidade de ou sair no imediato, no decorrer dessa época, não é engraçado, achei aquilo tudo muito suspeito, porque normalmente para se tirar alguma coisa a Pimenta Machado, ao Dr. Pimenta Machado, nós tínhamos que dar algo em troca, e não era fácil tirá-lo acima de tudo dinheiro a ele. Mas o que é certo é que ele, de quando a quando, 3 em 3 meses, chamava-me lá acima, e, olha, já soube que estás aqui a fazer uma casa, pá, pega lá, vai-te entretendo com isto e vai remediando, que eu estou de olho em ti, estou a trabalhar para ti, continua a trabalhar porque as coisas estão a correr bem. E eu, claro, meio inocente, lá ia e ficava todo contente, ele dava-me um chequezito e eu vinha todo contente e chegava a casa, mas depois aquilo repetiu-se mais do que uma vez. No fundo, ele já estava a preparar a minha venda um ano antes, já havia alguma situação a desenrolar e ele, inteligentemente, antecipou todas essas coisas, começou-me a premiar com o trabalho que estava a desenvolver, e esse ano eu tinha feito um ano fantástico, tendo um ano mais de contrato com o Vitória, sabendo que havia a possibilidade do Sporting e do Benfica, mas só que o Benfica
só queria se o Quimberto fizesse mais um ano no Vitória e saísse livre, e o Sporting naquela altura a aproveitar o momento e a querer-me a todo o custo, mas a pagar a indemnização. E entre ir para o Sporting e pagar uma indemnização ao Vitória e sair no ano seguinte a custo zero, acho que não fazia sentido nenhum, até por tudo aquilo que o Vitória me tinha dado, até pela formação, pelo meu passado, não ficava nada bem, ao miúdo, é onde o pai era coteleiro, é onde o pai era sócio, que infelizmente não completou os 50 anos, mas eu completei os 50 anos do meu pai porque ele faleceu antes, e também era porteiro do Vitória. Não fazia sentido nenhum eu sair do Vitória a custo zero e não olhar para o Vitória com olhos de ver e o Vitória ser indemnizado até por tudo aquilo que o Vitória me deu. Foi a melhor opção que eu tomei na altura, e a opção que eu tomei foi ir para o Sporting e o Vitória ser indemnizado depois de chegar ao Sporting. A adaptação nunca é fácil, porque estamos a falar de uma cidade que é uma cidade de bairrismo, Guimarães, e tu vais para uma cidade aqui toda a gente te conhece e lá ninguém te conhece. É uma cidade muito fechada, onde tu tinhas que não olhar à cidade em si, mas olhar para o clube e marcares presença e dizes, eu tenho que, se no passado, se eu tive a oportunidade que me deram de agarrar e de fazer parte do plantel do Vitória, eu tenho que chegar aqui, tenho que me impor, porque da mesma forma como eu cheguei e me impus logo no primeiro ano do Vitória, o primeiro ano do Sporting também me impus, fui o jogador mais utilizado do Sporting. E engraçado, que isto parece que é uma brincadeira, mas foi uma brincadeira de mau gosto que me fizeram depois nessa altura, que eu sou o jogador mais utilizado desse ano do Sporting e chego no final da época sou dispensado. E agora imagina para onde? Regresso ao Vitória. Regresso ao Vitória, faço aqui 6 meses, ou até janeiro, onde o treinador era o Mirko Josic, do Sporting. Eu faço aqui 6 meses e o Sporting pede o meu regresso. Mas depois gera-se ali uma confusão entre o Vitória e o Sporting, porque o Dr. Pimenta Machado não me queria deixar sair. Ou seja, se eu era jogador do Sporting e o Sporting pede o meu regresso e puseram-me ali entre a espada e a parede. Desconfortável que ficou o Quimberto. Claro, aí tive que comprar uma briga com o Dr. Pimenta Machado e tive que regressar ao clube que me estava a pagar, não, o que fazia todo o sentido, porque se eu achei estranho no início, depois de seres o jogador mais utilizado, chegas no final da época, levas com uma notícia dessas, olha, não vais fazer, opa, eu fiquei com a minha moral em baixo, mas dia seguinte dá o clique e nós temos que arranjar as soluções e regresso ao Vitória, faço o que tenho para fazer e bem, que é o meu trabalho, que é focar-me naquilo que é o meu trabalho, que é dentro do campo, durante a semana e o jogo, e depois o tal pedido, o tal regresso, é que eu, claro, tive que fazer ver ao Dr. Pimenta Machado que eu era jogador do Sporting, que estava emprestado pelo Sporting ali ao Vitória e tinha que regressar, que não fazia sentido nenhum, e ele disse que não, que eu tive que depois dar uma entrevista a dizer que queria sair e que queria regressar ao Sporting, claro, e depois acabei por fazer os anos todos ali assim, mas foi um tanto quanto estranho tudo aquilo que aconteceu depois de ter sido o jogador mais utilizado e é dispensado porque ninguém consegue perceber, nem eu percebi, a razão porque foi. Muitas das pessoas que lá estavam, colegas meus também não perceberam, mas a verdade vem sempre ao de cima. Quem trabalha, compensa. E eu fui compensado com o trabalho. Tem mais uma curiosidade na tua carreira, sais do Sporting para o Benfica. Felizmente, sim. Saio porque acaba o contrato com o Sporting. O Sporting não renova com a minha pessoa e depois há a oportunidade de eu poder ir para o Benfica. E claro, nem hesitei. Assino pelo Benfica e pronto, aí tenho
e tenho mais um problema, assinando pelo Benfica, eu assino com o Vilarinho, com o presidente Vilarinho, que na altura era muito, o braço direito do Vilarinho era o Vítor Santos, que era conhecido mais pelo Bibi, vocês devem saber. Eu assinei o meu contrato na casa do Vítor Santos em Belém, e eu entro no Benfica pelo Vilarinho, pelo presidente Vilarinho. Mas no desenrolar dessa mesma pré-época, sai Vilarinho e entra Luís Filipe Vieira. E não é que, para meu espanto, para meu e de todos aqueles que estavam e que eram agenciados naquela altura por senhor Paulo Barbosa, Luís Filipe Vieira chega, disse que só e simplesmente que não tinha nada contra os jogadores do Paulo Barbosa, mas que enquanto ele fosse presidente, esses mesmos jogadores não tinham lugar no plantel do Benfica. E o que é certo é que, tendo assinado 2 anos pelo Benfica, fui posto logo à parte. Eu, Manis, o Sabre, Paulo Madeira, pelo menos esses são os mais conhecidos, fomos postos à parte a treinar e pronto, e foi o que aconteceu. Ok, vamos passar para o treinador Quimberto, porque o trajeto como jogador é grande, já o fomos dizendo, não é muito habitual, ou não encontramos muitos jogadores que tenham jogado no Vitória, que tenham jogado no Benfica, que tenham jogado no Sporting, e depois abraças uma carreira de treinador, com objetivos de seres como treinador aquilo que fostes como jogador. Tens um trajeto no Varzim, no Vizela, no Torriense, passaste por várias equipas. A pergunta que eu te faço é, nesta altura, é mais difícil ser treinador do que na altura que tu eras jogador? Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu agora sinto na pele aquilo que os treinadores dos quais eu fui treinado, as dificuldades que eles tinham em gerir todo um plantel, porque estamos a falar, hoje sendo treinador, nós temos entre 23 a 25 jogadores, todos eles com personalidades diferentes, e hoje também não basta ser só treinador, porque à frente do treinador tem que ir o homem. E nós também temos, e quem teve a possibilidade de ser jogador, hoje sendo ex-jogador e ser treinador, ainda tem um conhecimento melhor de tudo aquilo que nós possamos passar para os nossos jogadores. Nós estamos a falar de um plantel extenso na casa dos 25 jogadores, é onde tu tens 25 personalidades e todas elas diferentes, em que tem que haver um estudo prévio dos próprios jogadores, para conhecer o próprio jogador, as características do próprio jogador, como é que ele é fora do campo, como é que ele é como homem. Tudo isto é muito importante, nós termos esse mesmo conhecimento, para depois, dentro daquilo que foi a nossa experiência como jogador, fazer passar para eles, porque não basta hoje dizer que quer ser jogador. Há outras coisas mais em que os jogadores têm que perceber, porque todos, e a maior parte deles, e hoje nós olhamos para o futebol e vimos os próprios pais hoje nas bancadas a querer fazer dos filhos a torto e a direito de jogadores, a querer todos que eles sejam Cristianos Ronaldos, e isso... Desculpa interromper-te, mas eu ia mesmo para aí. No tempo em que tu começaste a jogar, o futebol jogava-se por paixão. Hoje o futebol transformou-se em negócio. Aquilo que rodeia o futebol em si prejudica a missão do treinador? Ou a tarefa do treinador, ou o trabalho do treinador? Muito, porque hoje, como tu disseste bem, hoje o futebol é um negócio. Hoje, normalmente, o mais importante hoje é valorizar ativos. Hoje. E estamos a falar das equipas profissionais, aquelas que normalmente lutam por objetivos completamente diferentes de todas as outras, que é a manutenção num descer de divisão, mas de qualquer forma hoje há muito essa valorização das próprias equipas, porque muitas delas hoje não têm as mesmas facilidades que havia antigamente,
mas de qualquer forma não tem nada a ver o que é hoje o futebol do que era antigamente, porque o futebol hoje transformou-se nitidamente num negócio, porque antes havia paixão por aquilo que a gente fazia. E o jogador, como é que tu olhas para o jogador hoje em dia? Como é que ele te parece agora mais formatado? O jogador que tem escolas desde os 7, 8, 9. Antigamente o jogador aparecia com uma idade muito mais tarde, portanto deves ter alguns exemplos na tua equipa de júniores de Vitória, miúdos que apareceram no Vitória com 15, 16 anos, que foram aproveitados pelos júniores. Agora não, o jogador começa a ser formatado muito cedo. Quando o recebes, já vem com uma larga experiência, com condições diferentes. É mais fácil lidar hoje com um jogador do que era antigamente? É mais difícil hoje até lidar com... Hoje, parece que hoje hoje os tais jogadores formatados, independentemente da própria formação que tiveram, pensam que já sabem tudo. E esse às vezes é um grande problema em que os próprios treinadores, qualquer coisa que a gente possa acrescentar, que seja para melhorar, e eles às vezes não recebem muito bem essas dicas. E nós temos que estar sempre abertos para receber essas mesmas dicas, de forma que eles consigam melhorar cada vez mais e melhor. Porque eu lembro-me, no nosso tempo, em que as dificuldades eram enormes, e nós não tínhamos, ou seja, por sermos o Vitória, claro que nós queríamos sempre ganhar, mas mais do que ganhar, era a gente, acima de tudo, formar uma boa equipa para que levasse sempre o nome do Vitória o mais longe possível. E o mais longe possível era, dentro do contexto da altura, que éramos nós e o Braga, praticamente, sempre estarmos à frente de todas as outras equipas. E esse era sempre o grande objetivo. Hoje, nós trabalhamos os jogadores, ou quem está a trabalhar os jogadores na formação, parece que eles têm uma obrigação contínua de ganhar. E mais do que os resultados desportivos, é importante solidificar, acima de tudo, o próprio jogador, e eles perceber que até uma determinada idade, até aos 13, 14 anos, a gente deixar os jogadores de livre vontade, e depois arranjar dentro daquilo que é a observação, ou a nossa observação, e a partir daí começar a formar e a começar a dar as diretrizes que são para eles conseguir percorrer o seu próprio caminho. Isso é importante até uma certa idade, a gente libertá-los. Depois daí, começá-los a prepará-los para aquilo que é a exigência do Vitória e de determinados clubes. Mas no princípio precisávamos muito tempo para falar, temos tanta coisa para falar, mas temos que ir para o Marlinense, temos que ir para esta competição. O que é que vale esta competição do Campeonato de Portugal? Chegas ao Marlinense já com o campeonato a decorrer, e o que é que vai ser este Marlinense até ao fim? Olha, eu estou cá há 2 meses, vai ser, não tem sido fácil, tem sido uma luta todos os dias. Vocês devem perceber, o Campeonato de Portugal é um campeonato que não gera receitas nenhumas. Os clubes passam por imensas dificuldades, e este ano então, e da forma como o campeonato está homologado, em que tens 2 que lutam pelo play-off de subida, e tens 6 que descem de divisão automaticamente. E eu, quando chego aqui ao Merlim, já apanho o Merlim numa fase difícil, onde o Merlim já se encontra naquelas 6 equipas que estão para descer, e que ainda não conseguimos sair dali. É preciso trabalhar, estamos a trabalhar, nós estamos convictos que vamos conseguir manter o Merlim neste campeonato, até pela instituição assim, até pelo passado do próprio Merlim neste campeonato, mas vai ser uma luta até ao fim. Faltam 5 jogos, o último jogo aqui em casa correu super bem porque ganhamos 3-0, e agora nós temos que dar continuidade. Continuidade é para valorizar esta vitória que tivemos no domingo, é dar continuidade ao próximo, porque o Merlim este ano
nunca conseguiu 2 vitórias seguidas. Só por aí dá para perceber as dificuldades que esta equipa tem tido e que nós estamos a tentar incutir, acima de tudo, não a responsabilidade, porque a responsabilidade é minha, mas dignidade. Eles têm que ter a dignidade, eles têm que elevar este nome do Merlim e respeitar o emblema que levam para dentro do campo. Porque estes jogadores, independentemente da idade, têm que ter ambição. Eles não podem, de maneira alguma, olharem para aquilo que falta, e estarem contentes com tudo aquilo que tem sido feito até aqui. Não pode. Tem sido um fardo pesado durante este tempo que tens estado aqui, conseguir libertar a equipa dos lugares incómodos da tabela? Muito. Não digo um fardo, mas acima de tudo tem sido um trabalho intenso, porque os jogadores acima de tudo têm e estão a assimilar todos os nossos processos, mas não é fácil gerir um plantel onde a média de idades é muito baixa, e é onde esta equipa praticamente foi construída em cima do joelho, porque as pessoas que assumiram o Merlim são pessoas que não são de cá, e que se passou tudo num curto espaço de tempo e que teve que se acelerar processos. E isto, para se organizar uma época, é preciso tempo. E as pessoas não tiveram esse mesmo tempo para poder organizar e depois, claro, sofremos as consequências com tudo isto. Mas com vontade, com querer, com profissionalismo, porque o campeonato é de amadorismo, mas nós vamos conseguir porque esta equipa está empenhada, as pessoas que estão à frente na organização, tanto o Rui Varela como o Alexandre, estão empenhados, estão a dar-nos todas as condições, a equipa tem os salários em dia e quer queiramos, quer não, é sempre muito importante, porque os jogadores não têm que apontar rigorosamente nada a ninguém, só têm é que se agarrar ao trabalho e manter este clube no Campeonato de Portugal. Esse tem que ser o objetivo. E quem pensar assim, vai connosco. Quem não pensar tem que sair fora. Quiberto, muito mais haveria para dizer, o tempo chegou ao fim, por estranho que pareça, também quem tem um trajeto como tu tiveste como jogador e como treinador, é muito pouco para fazer. Agradeço-te a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta. No futuro iremos falar mais do Quim, do Vitória e da tua carreira. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, Adriano. Obrigado à Rádio Inquieta pela oportunidade que me deu. Certeza que mais oportunidades virão, mas nós estamos sempre na luta. Tudo que seja para ajudar, estamos sempre. Muito obrigado. Ok? Obrigado, eu.